Oi, pessoas, bom dia. Olha eu de novo aí, continuando a nossa aulinha lá de anelídeos, né? Então é o seguinte, ó. Então lá na primeira aulinha lá, a gente caracterizou os grupos. Então o que você tem que lembrar? Então nós entendemos aí quais são os grupos básicos principais, né? Joia. Deixa eu botar todo mundo aqui. Beleza. Então olha lá, né? Você tem que lembrar então, olha, você tem os grupos oligoquetas, poliquetas e irudíneos. Beleza, então pronto, já sabe caracterizar, já sabe diferenciar quem são eles. Agora, quem que no final das contas a gente acaba usando como referência para a gente entender a biologia básica geral do grupo, né? Quem que a gente vai usar como referência? O grupo que tem maior proximidade conosco, né? E quem que é o grupo que está mais próximo de nós? Quem que é o grupo que está no mesmo habitat seu e que tem probabilidade de você estar ali andando aí na rua e dar de cara com eles? Exatamente os oligoquetas. Então é por isso que, não é porque é mais importante ou menos importante, é que os oligoquetas estão próximos de nós, né? Então, isso que a gente acaba usando isso como referência. Quem que são os oligoquetas? São as minhocas, de maneira geral, e por causa disso nós temos que saber algumas características básicas delas. Então tá ótimo, muito bom. Quem que são eles, então? Então, vamos lá. Esses organismos são organismos que eles são caracterizados, né, de maneira muito direta pelo fato de serem metaméricos. Então, tudo bem, você já está sabendo disso aí, tudo bem. São, via de regra, de vida livre. Então, falou de bicho de vida livre, está lembrando de quem? Da minhoca, tá? Então, as minhoquinhas, elas são, em geral, animais de vida livre. Tudo bem, mas fique esperto. Por quê? Porque dizer que, que os oligoquetas são de vida livre não significa necessariamente que todo anelídeo é de vida livre. A gente vai ter anelídeos, por exemplo, que são parasitas. Aí você tem que lembrar dos irudíneos. Então, ó, guarde isso aqui. Você tem que lembrar que os irudíneos podem ser ectoparasitas. Tudo bem. Esses animais serão caracterizados, esses quem? As minhocas. Então, agora nós estamos falando só de minhocas, esquece os outros. Eles serão caracterizados por serem bichinhos fossoriais. Pessoas, o que é isso, né? O que é fossorial? Você está ligado aqui que eu coloquei 2 asteriscos aqui no fossorial. Que diabo é fossorial? O que te lembra? Fossorial. Fossa. E fossa é o quê? Buraco. Ué, então fossorial é um bicho que fura buraco? É. Qualquer bicho que é fossorial, ele é um bicho que ele fura, ele faz buraco, né, no solo. Ué, então quer dizer que um tatu é fossorial. Sim, claro, um mamífero fossorial. Formiga, então, é um inseto fossorial, porque ela fica enfiadinha lá dentro do formigueiro no solo. Sim, é um cupim. São insetos fossoriais. Por quê? Porque eles fazem buraquinho no solo. Então, tá bom. Então, as minhocas, elas são, os oligoquetas são fossoriais. Tá. O que quer dizer isso? Elas se enterram. Então, a primeira coisa na sua cabeça. Então, você tem 2 maneiras de estudar. Ou você vai estudar de maneira decoreba, total, tipo na sua mente você vai ficar pensando assim, decorando umas palavrinhas perdidas aí, ou você vai pensar de forma lógica. Tenta responder na sua mente. Põe na sua cabeça assim. Eu tenho uma pergunta que eu tenho que responder. Por que esses bichinhos são fossoriais? Por que eles são? Por que a minhoquinha se enterra? Por que ela fura buraco? Pronto. Se você der conta de responder isso na sua mente, você já está respondendo uns 70%, 80% da fisiologia básica delas. Então, só uma pessoa que estudou os oligoquetos é que sabe responder isso. Por que a minhoquinha se enterra? Ah, porque ela gosta. Não, não é resposta científica. Ah, porque ela precisa. Não é resposta científica. Você tem que dar uma resposta cientificamente convincente. A minhoca não pensa, ela não raciocina, ela não sabe o que ela está fazendo. Então, ela tem algum mecanismo nela, espontâneo, que por alguma característica da fisiologia dela, ela acaba tendendo a se enterrar. O que explica isso? Então, vamos entender isso. Você está vendo aqui que tem 2 asteriscozinhos aqui, certo? Eu vou colocar 2 asteriscos em toda característica que tiver a ver com o fato delas enterrarem. Ok? Ok? Então, é o seguinte, ó, onde não tiver esses 2 asteriscos aqui, não significa que não é importante, não é. Mas aqui, ó, onde tiver os 2 asteriscos, é porque eu estou chamando a atenção que isso aí explica por que ela se enterra. Já de cara, a gente já vai ver que é o seguinte, a estrutura delas está relacionada com a presença de uma pele que é coberta por uma cutícula. O que é cutícula? É uma pelezinha de proteção que elas têm aqui, que ela você imagina, que ela é muito resistente ou ela é pouco resistente? Ué, peraí, professor, os bichos que ficam dentro do outro lá, tipo uma tênia, né, uma solitária, uma lombriga, ela não é um verme que fica dentro do hospedeiro? Aí fala que tem uma adaptação que é a pele dela ser resistente ao suco gástrico. Tá, então
uma lombriga é um bicho que ela vai ter uma cutícula, você diria que ela é resistente ou pouco resistente? Ela é muito resistente ao suco gástrico, né? Esse bicho aqui é de vida livre. Você acha que houve um efeito de seleção natural para uma pele muito resistente? Claro que não. Por isso que a cutícula deles é muito fininha, né? Eles têm uma pelezinha muito, muito pouco resistente. É uma pelezinha fininha e que acaba gerando um contato entre o meio externo e o meio interno do corpo. Ela é bastante permeável, por isso que ela é muito úmidazinha, né? Ela é muito molinha, né? Quem já pescou uma vez na vida já viu. Você pega uma minhoquinha, você pega assim, você consegue rasgar a pelezinha da minhoquinha com a sua unha, você rasga uma minhoquinha, né? Então, as minhocas, elas, diferentemente de outros bichos que você vai estudar, elas têm uma cutícula muito fininha e ela é muito pouco resistente. Tá? E daí, professor? Daí, o que tem a ver com isso? Não, o que tem a ver com isso é que, como a pele delas é pouco resistente, a gente vai perceber que esses animais eles não têm um sistema respiratório desenvolvido. Tá? Eles vão apresentar difusão de gases. Agora, a difusão de gases que ocorre pela pele, ela só é possível de ocorrer porque a pele é muito fechada ou porque a pele é permeável? É claro que ela é muito permeável. E ela é muito permeável justamente porque ela é muito fininha e porque ela está sempre muito úmida. Elas têm glândulas de muco que ocorrem na pele, de maneira que a pele dela já fica meio umidificada. Mas não é o suficiente. O que mantém a pele delas úmida é o fato do ambiente onde ela está umidificando a pele. Não, peraí, professor. Então isso aí define o habitat delas. Sim, tem gente doida que ouve falar na televisão. Ah, não, porque as minhocas são muito boas para agronomia. Nós vamos falar disso daqui a pouco. Ah, a minhoca é boa para agricultura. Você bota a minhoca lá, que ela beneficia o solo, etc. Tem gente que acha que a minhoca faz milagre. Tipo assim, botou minhoca. Ah, ó, se eu pegar uma areia, joga a minhoca na areia, ela vai transformar a areia para virar solo bom para plantar. Não, não é isso não, doido. Se eu jogar a minhoca numa terra que ela é compactada, se eu pegar a minhoca e jogar numa terra seca, o que vai acontecer é que ela vai secar, vai morrer. A minhoca não faz milagre, ela não transforma, só não é isso. O solo já tem que ser úmido e já tem que ter matéria orgânica. Então, na verdade, na menos pior das hipóteses, elas usam a matéria orgânica que já está lá no solo e reciclam. Mas se não tiver matéria orgânica e o solo não tiver umidade, as minhocas morrem. Então, o solo, o jeito principal que ela consegue manter a pele úmida é estando em contato com o solo que é úmido. Entende isso? Ah, então peraí. Então, por isso que a gente encontra as minhocas geralmente enterradinhas. Sim, por quê? Porque como a respiração delas é cutânea, ou seja, ela ocorre por difusão, quando elas estão em contato com o solo úmido, elas conseguem manter o grau de umidificação da pele delas. Ah, então, na verdade, a gente vai encontrar minhocas enfiadas em solos úmidos porque elas respiram melhor no solo úmido. Claro. Então, se eu tiver duas minhoquinhas, uma estiver fora aqui, o sol batendo nela, secando, a pele ficando ressecada, ela vai perdendo a permeabilidade. Agora, se eu tiver uma minhoquinha enfiada no solo, o solo está úmido, a pele dela fica úmida, então ela respira bem. Por quê? Porque ela faz troca gasosa com mais facilidade. Entende isso? Então, o fato de elas terem uma cutícula pouco resistente, a pele muito permeável, e elas terem respiração cutânea, favorece elas ficarem geralmente enfiadas no solo úmido. Agora, isso te convence um pouco. Tipo assim, professor, entendi. Se eu tiver duas minhoquinhas, uma estiver dentro do solo e a outra estiver fora, a que está dentro do solo, ela vai ter uma vantagem. Por quê? Porque ela respira melhor. Mas me explica, professor, por que ela entrou no solo? Porque não é possível. O solo não surgiu do nada, apareceu o solo e a minhoca enfiada dentro do solo, né? Tanto é que você já pescou, sei lá, você já viu em algum no jardim, você pega a minhoquinha, tira ela assim, aí ela fica lá toda mexelenta e ela vai e entra na terrinha de novo. Tá, então tudo bem. Como é que ela sabe, entre aspas, que ela precisa ir para a terrinha, né? Tem algum estímulo que faz com que ela tenda a entrar no solo? Tem, né? É lógico. Então, isso aqui explica por que o habitat delas é o solo úmido, tá bom? É um dos motivos pelos quais as minhocas estão sempre em solos, enfiadas no solo e no solo úmido. Não explico exatamente por que ela busca o solo, mas eu vou te explicar daqui a pouco. Então tá. Existe uma outra característica aqui que é geral, está ligada à locomoção delas, né? Lembra que eu falei que as cerdas, elas não servem para muita coisa, né? Essas sardinhas aqui, professor, mas não é para locomoção, não? Não, na verdade, elas nem servem muito para locomoção, né? É claro que na hora que ela está mexendo no solo lá, ela pode até eriçar as sardinhas assim, mas não quer dizer que usa para muita coisa. Por quê? Porque o sistema de locomoção dela é garantido por outros motivos.
esses animais têm músculos, né? Então, elas têm uma rede de músculos, que são músculos longitudinais e músculos circulares, tá? Então, ela comprime assim e ela consegue fazer movimento assim. Então, a minhoquinha, olha que interessante. Como é que ela consegue movimentar? As minhocas são animais celomados, certo? E não só são celomados, como o celoma delas é muito grande. A cavidade celomática delas é muito grande. Então, a gente vai ver que, quando a gente fala de animais celomados, é provável que a cavidade celomática mais evidente que a gente vai ver talvez seja de anelídeo. Por quê? Porque a região celomática dela vai da boca dela até o ânus dela. Então, a minhoca ela tem um espaço que é revestido pela mesoderme, da boca até no ânus. Então, aqui, ó, você está vendo que por dentro, aqui, não sei se vocês estão visualizando aqui, eu estou mexendo com o cursorzinho aqui, ó, nessa região, os órgãos estão dentro de uma cavidade. E essa cavidade ela tem um líquido. Essa cavidade onde os órgãos estão e que é revestida pela membrana mesodérmica é exatamente o celoma. Então, veja, não sei se vocês estão visualizando, ó, aqui o celoma. O celoma é esse espaço todo aqui. Ah, peraí, mas então ela tem um celominha para cada segmento. Mas é mais do que isso. Cada segmento ele se interliga, produzindo um celominha que vai da boca até no ânus. Alguém está perguntando aqui, professor, isso é o tipo. Calma, vamos chegar lá. Nós vamos falar daqui a pouco, negócio de tiflossóide. Então, presta atenção. Não, isso aqui, na verdade, é o celoma, tá? O celominha dela é uma estrutura que segue da boca até no ânus. É o espaço onde os órgãos estão. E aqui é cheio de líquido. Por isso que você pegar uma minhoca e espremer ela, você vai ver que sai um líquidozinho de dentro dela. Imagina que você tivesse um balãozinho cheio de água e você espremesse ele assim, né? Aquele balãozinho com água, a água ia passar de um lugar para o outro, não ia? A minhoquinha ela locomove do mesmo jeito. É como se ela tivesse um sisteminha hidráulico dentro, uma bomba hidráulica dentro do corpo. Então, ela não locomove por causa das cerdas, ela locomove por causa de quê? Da compressão que é feita entre o líquido. Então, ela tem a contração dos músculos associada com o líquido celomático dela, que é o líquido que movimenta dentro do corpo, tá? Então, ela locomove como? Espremendo o celoma, o líquido celomático, junto com a musculatura. Tudo bem? Então, lembre-se disso, que esses bichinhos, eles não têm um esqueleto, eles não têm uma estrutura esquelética, né? Eles têm, na verdade, o quê? Uma cavidade, né? Ela está recheada de líquido, que é o líquido celomático, e esse líquido é comprimido pela musculatura. Beleza? Então tá, belezinha. Toma cuidado, que de vez em quando você pega aí umas coisas, uns decorebaiados aí, umas dessas coisas decoreba, essas listinhas decoreba de porta de escola, e aí você vê doido escrevendo coisas assim, esqueleto hidráulico, elas têm esqueleto líquido. Evita usar esse tipo de terminologia, tá? Você está vendo aqui, elas não têm esqueleto nenhum, elas não têm um sistema esquelético, mas elas têm uma bombinha hidráulica, isso sim, talvez a gente poderia fazer uma analogia, uma estrutura hidráulicazinha dentro do corpo, tá? Beleza, então tá bom. Mas não tem os asteriscos aqui, né? Tá, então não é o fato dela locomover espremendo assim que faz ela enterrar. Não, você tem outros bichos que também locomovem assim, não quer dizer que enterra, né? Então, um dos motivos dela enterrar é por causa que ela procura ambientes, geralmente, que estão úmidos. No ambiente úmido, ela funciona melhor. Então, tá bom, vamos passar. Vou chegar lá onde você quer, lá no tiflossóide. Agora a gente chega nele. Uma outra característica. São animais de simetria bilateral, tá, tudo bem. Isso aqui é meio que, né, é a continuação do que a gente já vem discutindo desde lá de trás. De plateumintos para frente, a maior parte dos grupos apresentaram simetria bilateral, né? Então, é uma continuação da própria tendência anatômica que a gente está estudando desde lá de trás. Tudo bem. Aqui a gente já começa a ver um asterisco novo. Ó, olha lá, ó. Então, ali nós temos os dois asteriscos. Se tem os dois asteriscos, significa que tem a ver com ela se enterrar. Tá, mas então tá, vamos analisar o que está falando. Sistema nervoso ganglionar ventral. Tá, mas peraí, professor. O sistema nervoso ganglionar ventral é o sistema nervoso típico dos invertebrados, né? Desde lá dos plateumintos que a gente tem estudando, que é o seguinte, o primeiro grupo a apresentar órgãos foram os vermes achatados, os parentes antigos dos plateumintos, né? E a planária é aquele bichinho que apresentou o primeiro sistema nervoso que a gente estuda dentro da zoologia, né?
Lembra que o sistema nervoso lá da planária é um sistema nervoso que ele é ganglionar, né? Ele é segmentado, ele tem gânglios, né? E ele, ao invés de passar por trás, como nos animais cordados, nos vertebrados, ele passa por baixo. É o sistema nervoso típico dos invertebrados, né? Quem não lembra direito, olha bem essa figura aqui, ó. Isso aqui é a cabeça de uma minhoca. Esse sistema nervoso aqui é o típico sistema nervoso dos animais invertebrados, né? A maior parte dos invertebrados vai ter esse modelo, que começou lá na base com os ancestrais dos vermes primitivos dos plateuminos. Eles apresentam um gânglio principal, que é o cérebro, a gente chama de gânglio cerebroide ou gânglio cerebral. Então, o cérebro é um gânglio, sim, é o maior gânglio que o animal tem no corpo dele, é o cérebro, né? Você também, você tem um ganglão aí, né? Você é mamífero, tem um ganglão, a gente dá um apelido, chama de cérebro. Então, ele é ganglionar porque ele tem esses nódulos que interligam os segmentos nervosos no corpo do animal. Tudo bem? Então, ó, eles têm gânglios. Beleza. E ele é chamado ventral, por quê? Porque ele sai da cabeça, diferente do nosso, que é vertebrado, que ele tem um tubo nervoso dorsal. Lembra quando você for estudar lá, você vai relembrar que os vertebrados eles têm uma característica, os cordados. Eles têm um tubo nervoso dorsal. Então, todo animal vertebrado, o sistema nervoso passa aqui, ó, por trás, pelas costas. Mas nos invertebrados, não. O sistema nervoso ele é ventral, tá vendo? Então, ele sai aqui, o gânglio da cabeça, o cerebroide, o cérebro, e ele emite um ramo que vai por baixo, vai pela barriguinha do bichinho. Tá, então, os animais invertebrados, em geral, têm isso. Ó. Eles têm um gânglio. Esse gânglio produz um anel. Que anel é esse? É um anel que é isso aqui. Esse anel nervoso ele passa por baixo do esôfago ou da faringe, né? Ele passa por baixo do sistema digestório e ele continua pela barriguinha do bichinho. Se a gente pegar uma barata, é assim? É. Os artrópodes todos são assim. Os anelídeos são assim. Os moluscos são assim, só que o caramujo, você lembra lá que ele enrola, né? Mas a tendência de desenvolvimento é a mesma. Está aqui, emite um ramo aqui por baixo, e aí a tendência é ser ventral. Aquele molusco ancestral que eu mostrei para vocês lá, ele tinha o mesmo padrão, que era um sistema nervoso ganglionar ventral. Ué, professor, tudo bem, mas e daí? Ele tem um sistema... Assim, quer dizer que o bicho enterra porque ele tem sistema nervoso, né? Todo mundo tem sistema nervoso? Não, mas é aí que está o grande lance. Os cientistas descobriram. Isso aqui é a cabeça da minhoquinha. Ninguém está me perguntando, mas você poderia perguntar para mim, professor, cadê o olho dessa minhoca, doido? Não estou vendo. Não, e nem vai, porque as minhocas não têm olho, não. Ué, aí, a minhoca não tem olho? Não. A coisa mais difícil que tem é achar a cabeça da minhoca, né? Porque você olha dos dois lados, tem dois fiofozinhos, dois buraquinhos, né? Tem que gastar um tempo observando ela ali para descobrir que um dos buraquinhos é a boquinha dela. A gente só descobre porque na boquinha dela, o sistema digestório dela tem esôfago e ela tem uma faringezinha, que é essa faringe da minhoquinha, ela é protrátil. O que é isso? Ela bota a faringezinha para fora, assim. Então, quando você está olhando ela ali, você vê, né? O buraquinho onde começa a sair um tubinho ali, assim, e ele vai comendo terrinha, ali é a boquinha dela. Mas elas não têm olho. Então, a minhoca não enxerga. Não. Enxergar, não. Imagem, sim. O cérebrozinho dela não produz imagem. Mas não quer dizer que ela não reaja à luz. Então, veja, produzir imagem é uma característica que tem a ver com a evolução da estrutura do cérebro. Na verdade, não é nem o olho que produz imagem. Quem produz a imagem é o cérebro. Os olhos são pequenas estruturas que capturam a luz. Esses animais não têm sequer ocelos, eles não têm nem manchinha de captura de luz. Mas os cientistas descobriram que eles têm ramos nervosos laterais, está vendo aqui? Ó? Sai uma série de raminhos laterais no corpo inteiro da minhoca. Cada segmento dela vai ter pares de raminhos de nervos. E daí? E daí que descobriu-se que esses nervinhos laterais, eles são fotorreativos, eles são fotossensíveis. O que significa dizer que um neurônio ele é fotossensível? Ele reage à luz. Não, peraí, professor. Então quer dizer o seguinte, ela não enxerga, mas a minhoca sente a luz. Exatamente. Assim como você sente a temperatura, mas você não enxerga usando a temperatura. A minhoca, ela sente a luz. E o mais interessante, dentro da biologia, existe um termo que a gente usa que é tropismo. O que significa tropismo? Cuidado com isso, tá? Tem muita gente que faz confusão. Olha aqui. Quando a gente usa a palavra tropismo, então deixa eu escrever aqui. Tropismo. Tropismo. Tropismo não é reação a nada.
tá? Tropismo significa movimento. Movimento em relação a alguma coisa. Então, peraí. Tropismo significa movimento em relação a uma fonte qualquer de estímulo. Se eu tenho fototropismo, significa movimento em relação à luz. Se eu tenho quimiotropismo, movimento em relação a um estímulo químico. O povo da botânica fala que o caule da planta tem geotropismo negativo. A raiz tem geotropismo positivo. Geo, terra. Geotropismo, movimento em relação ao solo. A raiz tem movimento para baixo. O caule, geotropismo negativo. Tá, então peraí. Tropismo, então, não é sistema nervoso. Não. Fotorreação significa que o organismo tem neurônios que reagem à luz. Fotoquimiorreação significa que tem neurônios que reagem à substância química. Tá, e daí? E daí que descobriu-se que as minhoquinhas, elas têm fotorreação. Só que essa fotorreação delas, ela gera uma aversão à luz. É como se a minhoquinha nascesse com alergia à luz. Então, essa alergia que ela tem à luz, a luz provoca nela uma coceira nela. Então, essa reação alérgica à luz que ela tem, o que ela faz? Ela foge da luz. Significa que ela tem um movimento contrário à luz. Por isso que a gente ouve dizer que a minhoquinha tem um fototropismo, ou seja, não é reação. Fototropismo é um movimento contrário a quem? A fonte de luz. Entende isso? Então elas fogem da luz. Ué, peraí, professor, mas como é que a minhoca sabia que ela tinha que fazer isso? Não, doido, o seu raciocínio é darwiniano, você tem um raciocínio evolutivo. Ela ela não sabe nada, não. Há milhões de anos atrás, tinham lá minhoquinhas dentro das espécies de minhoca, nasciam minhocas fototrópicas positiva e negativa. Por quê? Porque as mutações favorecem nascer bichinhos diferentes uns dos outros. Agora, me fala, uma minhoca que nascer fototrópica positiva, o que acontece com ela? Ela vai ficar mais exposta à luz, ela vai ressecar a pele, um predador vai comer ela não vai conseguir sobreviver muito. Então, acaba que os genes que foram transmitidos para as gerações futuras foram muito mais de bichos fototrópicos negativos que positivos. Então, ao longo do processo de seleção natural, a maior parte das minhocas do mundo que nascem hoje, elas já nascem com uma tendência genética de fugir da luz. Por isso, quando você vai pescar, você pega a minhoquinha, você leva umas caixinhas assim para a beira do rio lá, aí a hora que você abre a caixinha de dia, elas ficam louquinhas. A minhoca, ela não para de mexer. Ela fica o tempo inteiro lá mexendo. Ela só quieta na hora que você coloca ela debaixo da sombra. Por quê? Porque daí ela se sente menos incomodada com a luz. Tudo bem, pessoas? Então, lembre-se disso. Não é porque elas têm um sistema nervoso ganglionar ventral. O sistema nervoso delas é ganglionar ventral porque é característico desse grupo de invertebrados. Mas elas se enterram porque elas fogem da luz. E ela foge da luz porque ela já nasce com uma tendência espontânea de fugir da luz. Certo? Então, guarde isso. As minhoquinhas, elas apresentam fotorreação negativa e um movimento de fototropismo negativo. Beleza? Então, ó, primeiro motivo, elas estão sempre buscando solo úmido, beleza? Respiração cutânea. Segundo motivo, elas fogem da luz espontaneamente, ela não gosta de luz, ela tende, qual que é mais fácil esconder da luz? Enfiando no solo. Então, beleza. Agora, existe um outro motivo, olha aqui, ó, tá? E aí vai lá no tiflossóide que a menina perguntou, tá? Então, olha aqui, ó, tem de novo o asterisco, ó. É um terceiro motivo, que é o sistema digestório. Peraí, sistema digestório? Mas todo bicho tem sistema digestório. Não, sim, claro, esses bichos são protostômicos, eles têm sistema digestório completo. Professor, mas vou lembrar que eles são protostômicos. Colega, aí você está viajando na maionese. Aqui, ó, todo bicho é protostômico daqui para cá. Então, desde o começo aqui, onde o sistema digestório começou a aparecer, todo mundo aqui é protostômico. Você já sabe, olha lá na nossa filogenia básica geral lá, só dele estar aqui, você já sabe que eles são protostômicos. Os únicos que serão deuterostômicos são esses dois aqui. Ó. Então, você não precisa ficar decorando isso, não. De plateomito para frente, todo mundo é protostômico. Por isso que não precisa ficar escrevendo isso aqui toda vez, ficar repetindo a mesma coisa. Então, você tem um sistema protostômico, claro. Então, o que quer dizer isso? Quando o bichinho está desenvolvendo a boca, aparece primeiro, depois o ânus, e eles têm o sistema digestório completo, né?
Porque lembra que desde de nematóide para frente, todo mundo tem sistema digestório completo. Eles têm boca, têm ânus, belezinha. Só que o jeito deles comerem é aí que está o grande chance. Então, responda a sua pergunta. Como é que a minhoca... A minhoca come o quê? Ah, não, professor, come terra. Cuidado com essa resposta. A minhoca não come terra, né? Terra é matéria inorgânica. A minhoca come matéria orgânica, que está na terra. Então, cuidado. Não é que ela come terra. Ela tira a matéria orgânica da terra. E para fazer isso, ela tem um jeito de comer esquisito. Então, a minhoca, ela tem um sistema digestório completo, só que ela tem uma série de anexos a esse sistema digestório, que aí eu tenho que entender. Espera aí que a gente volta para essa figurinha daqui a pouco. Vamos ver a carinha do bicho aqui. Então, a gente só vai entender por que a minhoca se enterra se a gente entender o jeito que ela come. E aí, como é que ela come? Então, é o seguinte, a minhoquinha ela tem um sistema digestório completo, que tem uma boca, essa boca está ligada a uma faringe. A faringe dela é uma faringe protrátil. O que quer dizer isso? Ela pode ser colocada para fora. Então, o que significa protração? Significa colocar para fora. Então, olha aqui. Se a gente olhar a boquinha dela aqui, a estrutura da minhoquinha, a gente vai ver que a minhoquinha ela tem um sistema, ela tem uma boquinha. A boquinha dela aqui, ó, ela tem uma faringe e essa faringe dela, ela é protrátil. Ela põe a boquinha para fora. Então, na hora que ela vai comer, o que ela faz? Ela pega a faringe e ela engloba um pedacinho de terra. Não, pera aí um pouquinho, professor. Tem gente maluca que pensa que a minhoca, ela se enterra porque ela tem tipo uma britadeira, né? Então, ela vai na terra, vai furando a terra. A minhoca é molinha, ela não tem como furar uma terra dura. Então, já começa que elas só vão comer em solos que já tem matéria orgânica que é mole. Se o solo já não for molinho, professor, mas então o que a minhoca beneficia o solo? Não entendi, foi nada, então. Porque diz que põe a minhoca no solo para melhorar o solo? Não, então raciocínio. Ela come um pedaço de terra, beleza. Aí a terrinha vai para onde? Vai para dentro do trato digestório dela aqui. Aí ela vai fazer o quê? Ela vai lá e come outro pedacinho de terra. A terrinha vai entrando. Você concorda que onde ela vai comendo, não vai ficando buraco? Ela vai entrando no buraco. Ah, então ela vai comendo a terrinha e vai entrando no buraquinho. Não, professor, você está querendo dizer o seguinte, que se eu chegar lá na terra, tiver uma minhoca, metade dela para dentro da terra, 20 centímetros enfiado para dentro, e a outra metade dela para fora, ela comeu 20 centímetros de terra? Sim, é exatamente isso. E para onde que vai a terra? A terrinha vai para cá, para dentro do sistema digestório dela. Ué, mas então, peraí, se eu pegar uma minhoca, qualquer hora que eu pegar uma minhoca, eu furar ela aqui assim, ó, eu rasgar a minhoca, eu tenho terra dentro dela. Tem, exatamente. A minhoquinha era um processador de solo. A vida dela é ficar processando o solo. E aí, como é que ela faz? Então, ela pega aqui, ó, a terrinha, ela vai passar pela faringe, aí ela vai passar pelo esôfago do bichinho, e do esôfago, aqui já começam enzimas, né? Que vão, a saliva dela já vai começando a misturar com a terrinha, aí a terrinha já vai começando a ficar mole, né? E é óbvio que você já tem aqui algumas enzimas que começam a atuar. E aí, a comidinha vai passar para o estômago dela. Esse estômago da minhoca é um estômago conjugado. Olha aqui, ó. O estômago dela é constituído, na verdade, por duas regiões. Uma região que a gente chamaria de um pré-estômago e o estômago propriamente dito. Esse pré-estômago é um reservatório. Então, a gente costuma dizer que a minhoquinha ela está comendo o tempo inteiro, mesmo quando ela não está comendo. Por quê? Porque vai entrando comidinha e a terrinha ela vai se acumulando ali dentro. Essa estruturazinha, ela recebeu um apelido. Ela é, na verdade, um pré-estômago que nós vamos chamar de papo. Não, peraí, papo? Papo igual da galinha? Não, o contrário. Da galinha, que é igual deles. Por quê? Porque esses bichos existem na natureza muito antes de existir galinha. Ah, então peraí, então esse negócio de ter papo é uma característica que tem em outros animais. Tem, as aves representam um grupo de vertebrados que tem isso. É um reservatório. Então, isso foi selecionado em grupos que são migratórios ou que têm manutenção de comida dentro do corpo o tempo inteiro. Por isso que a gente diz, por exemplo, que uma minhoca está comendo o tempo todo, até quando ela não está comendo, porque ela sempre tem o papinho dela cheio, é um reservatório cheio de terrinha. Aí a terrinha, com a matéria orgânica, vai saindo do papo e vai passando para a outra região do estômago, que seria essa segunda região aqui, que é, na verdade, uma estrutura muscular. Essa estrutura muscular, se a gente cortar e olhar por dentro, a gente vai ver que ela é cheia de reentrância de músculos
e de fibras musculares misturado com pedrinhas. Essas pedrinhas, elas vão se acumulando conforme o bicho vai comendo. Então vai ficando ali uma areinha ali, ó. E isso vai virando o quê? Vai virando uma estrutura, um moedor. Então, conforme essa estrutura de músculo ela vai mexendo ali, ela vai moendo a terrinha. E essa estrutura moedora, a gente chama de quê? De moela. Tipo da galinha? Não, contrário. Das aves, que é semelhante a isso. Então, esse estômago conjugado, ele permite o quê? Que esses animais se alimentem do solo, da terra, e que conforme as enzimas e o próprio movimento muscular vai acontecendo ali, ó, vai passando do papo para a moelinha dela, isso vai dissolvendo a terrinha e vai separando a matéria orgânica. Aí, olha que interessante. Além delas terem isso aqui, que já favorece a comidinha passar pelo corpo delas, né, e sendo gradativamente dissolvida, ela vai levando isso para o intestino. Esse intestino das minhocas é um intestino muito estranho. Ele pega boa parte do corpo da minhoca e ele é um intestino completamente espiralizado. Então, esse intestino ele começa em algum ponto aqui e ele vai se espiralizando dentro da minhoca. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui um desenho. Aqui, ó. Olha aqui, ó. Então, imagine que eu pegasse aqui, ó, e ele fosse se espiralizando dentro do corpo da minhoquinha aqui, ó, e vai, até chegar aqui. Esse estômagozinho espiralizado, esse intestino espiralizado, ele acaba aumentando a superfície de contato, de maneira que a terrinha vai passeando aqui, e ao ficar por mais tempo aí dentro, essa terrinha ela vai liberando mais nutrientes e o bichinho consegue ter uma melhor absorção dos nutrientes. Essa válvula, essa estrutura espiralizada, ela recebe um nome. Ela se chama tiflossole, ou intestino espiralizado. Entendeu? Então, essa especialização do intestino, ela é muito interessante. Por quê? Porque, de certa forma, ela mantém a estrutura, ela favorece. Ó, deixa eu voltar agora. Tá um negocinho. Ó, ela favorece a estrutura do sistema digestório a ser mais. Deixa eu tirar aqui. A ser mais eficiente, tá? Então, o que a gente vai ver é que esse intestino espiralizado aumenta a superfície de absorção. Então, olha, elas têm a boca com a faringe, que sai lá, pega a comidinha. Elas têm o esôfago interligado a um estômago que é conjugado, tem o papo e a moela, e isso tudo vai moendo a terrinha e vai separando o que é inorgânico de orgânico. E aí, cai no intestino, e esse intestino é todo espiralizado, é o tiflossole. Professor, outros animais na natureza têm isso? Tem. A gente vai ver que os peixes cartilaginosos, os tubarões, eles têm no intestino deles também uma estrutura espiralizada que aumenta a superfície de absorção. Só que lá nos tubarões, a gente vai chamar isso de tiflossole, vai chamar de válvula espiral, tá? Mas existe na natureza outros lugares onde a gente vai ver isso. É um tipo de especialização que, de alguma maneira, aumenta a eficiência do sistema digestório. Então, as minhoquinhas, elas têm um sistema digestório que ele é completo, mas além de ser um sistema digestório completo, ele tem o quê? Ele tem esses anexos, ó. Então, eles têm uma faringe protrátil, tem um esôfago, tem o papo, tem a moela, tem o intestino espiralizado, que é o tiflossole. E, além disso, olha que interessante, os cientistas descobriram que se a gente observasse em algum ponto aqui, ó, né, aqui mais ou menos próximo do estômago, a gente descobriria algumas glândulas, que elas estão aqui, né, você teria que ver no microscópio para ver isso, algumas glândulas que descobriu que elas produzem uma substância alcalina. Pessoas, o que é alcalina? Alcalina é o oposto a ácido, né? Peraí, alcalina é básico, então, professor? É. Bom, mas então é tipo, ela produz um antiácido natural? É um sonrisal minhocal dela? É, mais ou menos isso. Tá, a minhoca, ela tem um antiácido próprio? É. E para quê? Ela nem sabe que ela produz isso. Mas olha o que acontece. Quando a terrinha está passando aqui, ela recebe uma grande quantidade desses antiácidos. E aí diminui quem? A acidez do bolo alimentar. Tá, mas e daí? Não, e daí que é o seguinte, que isso faz parte do funcionamento fisiológico delas, mas isso acaba tendo alguma vantagem. Para a minhoca, isso funciona equilibrando, né, o pH
do bolo alimentar delas. Mas, para nós, os cientistas acabaram descobrindo que a presença dessas glândulas, que elas são chamadas de glândulas alcalinas ou glândulas de basificação. O que é isso? Ué, são glândulas que diminuem a acidez. Então, acabou que a minhoquinha fazer isso tudo determinou um jeitão de comer que a gente acabou admitindo que isso é bom, é legal. Por que é legal? Porque, do ponto de vista agronômico, você concorda que isso gera uma alteração na estrutura do solo. É claro que isso não é milagre, não, tá? Pessoa tem uma fazenda de 1.000 hectares, quer botar minhoca nela porque vai melhorar o solo. Não, não é isso. Ninguém vai fazer isso, não é viável. Mas, dentro dessa ideia aí de agricultura ecológica, né? Agricultura verde, técnicas sustentáveis, que agridem menos o ambiente, os cientistas acabaram divulgando essa ideia de que as minhoquinhas elas são tão boas para a natureza que elas são boas até para nós. Por quê? Porque elas teriam importância agronômica. Nesse caso, positiva ou negativa? Positiva, né? Em que sentido? As minhoquinhas elas vão gerar uma série de coisas quando elas estão lá no solo. Primeiro, elas descompactam o solo. O que é descompactar o solo? Ué, o solo, a minhoquinha ara o solo. Porque ela vai lá comendo ali, ela vai fazendo buraco no solo. Solo arado é bom? É bom. Entra mais água, entra mais ar. Bom para a agricultura. Elas aumentam a aeração do solo, ou seja, onde entra mais ar no solo, beleza, trocas de gases, etc. Elas aumentam a hidratação do solo. Lógico que onde entra ar, entra também água no solo. E é bom? É bom. Por isso que você ara o solo, né? Arar o solo é bom porque entra água no solo. E, além disso, o solo fica menos ácido do que ele entrou. Então, a minhoquinha vai comendo, vai tirando o que ela precisa, e o cocôzinho dela que vai saindo é a terrinha que foi beneficiada e que sai menos ácida e que sai reciclada. Ou seja, ela usa matéria orgânica e ela devolve matéria orgânica no próprio cocôzinho dela, né? E ela vai produzindo, ela vai reciclando o humus do próprio solo. Humus é matéria orgânica de decomposição, fazendo parte de cadeias alimentares no solo. A minhoca não é que ela produz o humus do planeta. Ela usa a própria matéria orgânica e ela complementa e recicla o humus do solo. Então, de certa forma, a gente admite que elas têm uma importância agronômica, tá? Por quê? Porque elas conseguem, de alguma maneira, beneficiar o solo. Mas é em quantidade pequena, tá? Não quer dizer que dá para você ter isso aí numa fazenda inteira. Mas, de certa forma, a gente admite que elas teriam uma importância agronômica pelo jeito que ela come. Então, por que ela enterra? Respiração cutânea, porque ela foge do solo, da luz, e porque é a maneira como ela acha comida, enterrando e pegando partículas dentro do solo.